O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por 7 votos a 4 que empregar terceirizados para atividades fim das empresas é constitucional. Esta decisão gera impactos significativos nas relações de trabalho. Se você quer saber como implementar na sua empresa essa modalidade de contratação sem cair em armadilhas, acompanhe essa entrevista com o especialista em direito trabalhista, o Dr. Adolfo Martinez. Seja bem-vindo ao canal da Lumine RH. O meu convidado de hoje é o fundador da Martinez e Doria Advogados, que atua com assessoria jurídica, empresarial e atende empresas de pequeno, médio e grande porte em todo o Brasil. Dr. Adolfo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e esclarecer as dúvidas dos nossos assinantes. Sérgio, eu que agradeço a oportunidade de falarmos aqui sobre um tema de extrema relevância para as empresas e também para os trabalhadores, em geral. Adolfo, quais são os efeitos práticos que esse entendimento do STF traz para as empresas? Sérgio, sem dúvida é que segurança jurídica para as empresas, em especial para aquelas empresas contratantes das empresas que terceirizam serviços. Na verdade, o STF julgou na semana passada a constitucionalidade da terceirização da atividade fim, para aqueles contratos que foram firmados antes da lei da terceirização e antes da lei da reforma trabalhista. Isto porque, antes da lei da terceirização e da reforma trabalhista, o Tribunal Superior do Trabalho vedava a terceirização da atividade fim, sendo permitida apenas a terceirização da atividade meio, como serviços de limpeza, conservação, portaria, segurança e os serviços especializados. Como não havia norma legal que vedasse a terceirização da atividade fim, o Tribunal Superior do Trabalho emitiu um enunciado de número 331 que permitia apenas e tão somente, como eu disse anteriormente, a terceirização da atividade meio e vedando a terceirização da atividade fim. Adolfo, explica para os nossos assinantes um pouquinho quais são as diferenças entre atividade meio e atividade fim em uma empresa. Pois não, Sérgio. Atividade meio é aquela atividade desenvolvida pela empresa que não está relacionada com atividade fim. Por exemplo, limpeza, conservação, portaria, serviços de vigilância e serviços especializados, tais como serviços contábeis, jurídicos, controladoria, enfim, serviços não relacionados à atividade fim. Já a atividade fim, por exemplo, como num hospital, são os médicos. Numa escola, são os professores. Adolfo, e sabendo agora dessa diferença que existe entre atividade meio e atividade fim, muitos assinantes têm essa dúvida e eu tenho certeza que a gente pode esclarecer para todos eles. Todas as atividades de uma empresa podem ser terceirizadas? Imagina que eu tenho uma empresa e eu quero terceirizar todos os meus funcionários. Eu posso fazer isso? Sim, Sérgio. Atualmente é possível a terceirização tanto da atividade meio como da atividade fim. Não existe mais a vedação como havia antes da reforma trabalhista e antes da lei da terceirização. Hoje a empresa pode terceirizar 100% das suas atividades. Não existe mais vedação, 100%. Não existe. E essa mudança que está ocorrendo agora, com essa decisão do STF, ela afeta os processos que já estão em andamento ou até mesmo aqueles que já foram julgados? Sérgio, os processos que já foram julgados e que já transitaram em julgado, ou seja, aqueles processos trabalhistas onde não cabe mais recurso, eu entendo que essa nova decisão do STF não atinge. Okay. Porém, os processos que estão em andamento e que discutem a relação de trabalho firmadas antes da reforma trabalhista e antes da lei da terceirização, nestes casos, os tribunais terão que observar a decisão do STF, que considerou como lícita a terceirização da atividade fim. Nesse sentido, os tribunais e juízes de primeiro grau terão que considerar como lícita a terceirização. Adolfo, quais são os cuidados que uma empresa precisa ter para, na hora de contratar uma mão de obra terceirizada e assim evitar demandas trabalhistas? Bom, Sérgio, em primeiro lugar, sem dúvida, ela deve buscar no mercado uma empresa que detenha expertise na atividade que desenvolve, E também, por outro lado,
identificar se ela tem uma boa saúde financeira para conseguir honrar com os compromissos junto aos seus trabalhadores. Sérgio, já durante a vigência do contrato de prestação de serviço, onde a empresa terceirizada foi contratada e os trabalhadores dela já estão na empresa cliente, a nossa recomendação é que essa empresa mensalmente cheque se a empresa terceirizada vem pagando os salários desses trabalhadores, se ela vem honrando com o pagamento das eventuais horas extras prestadas, se o 13º salário, se as férias estão sendo pagas e também, né, se os recolhimentos do INSS e do Fundo de Garantia também estão sendo realizados por ela. É por isso que faz parte do nosso processo o cumprimento de todas as obrigações trabalhistas dos nossos funcionários. Adolfo, continuando o nosso papo, que eu tenho certeza que está sendo extremamente importante para todos os nossos assinantes, diga um pouquinho para a gente agora o seguinte: quais são os benefícios que as empresas terão ao terceirizar uma mão de obra? Sérgio, eu entendo que com a entrada em vigor da reforma trabalhista e da lei da terceirização, e com esse recente entendimento do STF sobre a licitude da terceirização da atividade fim, as empresas ganham segurança jurídica quando da contratação das empresas prestadoras de serviço. Isso evita o quê? Isso evita o que ocorria no passado, que era o judiciário reconhecer o vínculo de emprego de um empregado terceirizado com a empresa tomadora desse serviço. Além da segurança jurídica, as empresas têm outros benefícios com a terceirização da sua atividade fim. Manter o foco no seu core business, contar com especialistas em todas as etapas de operação, reduzir os custos operacionais, além do mais, priorizar os seus investimentos, né? Não mais em mão de obra própria, mas em tecnologia, por exemplo, construir parcerias produtivas e otimizar o tempo dos seus gestores. É por isso que essa nova lei trabalhista, ela trará benefícios tanto para as empresas quanto para os empregados. Principalmente para as empresas, como que nós falamos agora, que o Dr. Adolfo acabou de comentar, que hoje em dia nós estamos cada vez mais lidando com reduções de custos. Então o que nós vamos fazer é o seguinte, a partir de agora com essa nova lei trabalhista: nós vamos direcionar os esforços dos gestores para o crescimento das empresas e não mais para lidar com as questões administrativas na gestão dos empregados. Não há dúvidas que as empresas precisam de uma assessoria jurídica especializada, como a prestada pelo Dr. Adolfo e a sua equipe, para evitar dores de cabeça e prejuízos. Adolfo, qual é o perfil de empresas que a Martinez & Dorian Advogados atende? Sérgio, o nosso escritório atua para grandes, pequenas e médias empresas na área do direito empresarial. Hoje, nós possuímos uma equipe que atende no chamado Full Service, onde todas as áreas do direito estão abrangidas, e atendemos a nível nacional. Dr. Adolfo, muito obrigado por ter esclarecido as dúvidas dos nossos assinantes. Sérgio, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema de extrema relevância para os assinantes do seu canal. Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas que ficaram, porque o tema realmente é amplo. Vasto. Exato, é vasto e demanda, sem dúvida nenhuma, mais tempo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo os contatos do Dr. Adolfo e da sua equipe para que você possa entrar em contato diretamente com ele e esclarecer as suas dúvidas sobre essas questões que conversamos agora. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.